Salve, irmãos, com uma boa noite de salvação. Vamos falar nesse vídeo sobre o nascimento de Jesus e sobre a falsidade do rei Herodes. A falsidade é terrível. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai entrar em situações terríveis. Por isso que eu digo, busque o Espírito Santo, não um debate de palavras, porque o Espírito Santo é que vai guiar você no caminho da justiça. Vamos ver aqui, Mateus 2, a ministração, o nascimento de Jesus, e bora falar sobre esse assunto. Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia. Responderam eles: Porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Olha a falsidade. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Veja a falsidade do rei Herodes. Veja como é útil você ter o Espírito Santo de Deus. Veja que isso aí é uma realidade. Do que aconteceu naquela época, acontece hoje da mesma forma. Veja, o rei Herodes falou para o rei mago: olha, quando você achar a estrela, chame para que eu vá adorar ele também. Veja que o rei Herodes fala que ia adorar ele. Veja que falsidade o rei Herodes usou com os reis magos. Veja, mas o rei mago, quando eles saíram e viram o menino, aí foi revelado em sonho, o Espírito Santo revelou a ele em sonho que não voltasse, porque assim queriam matar o menino. Veja como é bom a gente ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos livra de falsidade, de pessoas falsas, que a gente está rodeado de pessoas falsas, pessoas que batem no seu ombro, mostra lealdade a você, diz que está com você, mas às vezes por trás tá maquinando coisas contra a sua vida. Veja o que está acontecendo aqui na vida, no nascimento de Jesus, Herodes com os magos que vieram do Oriente, né? Veja aí, é interessante, veja a continuação. Despartido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho.
Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Veja a perseguição do diabo contra Jesus quando ele era criança e foi assim escolhido por Deus a trazer a redenção, a salvação do povo. Veja a perseguição. Quando você vê essa leitura, você já imagina quando uma pessoa é escolhida de Deus e o diabo ele percebe que a pessoa é um escolhido, acontece muitas coisas, muitos atrapalhos na vida daquela pessoa para que aquela pessoa não cumpra aquele chamado. Você está entendendo? Porque você vê, tem muitas pessoas aí que estão nas seitas e conseguem prosperar, conseguem se casar, viver até 90 anos, é um exemplo, consegue ganhar o mundo inteiro, né? Ganha o mundo inteiro, a credibilidade de todo mundo. Aí muitas vezes até na praça coloca uma estátua daquela pessoa em homenagem àquela pessoa, que aquela pessoa foi uma grande pessoa. Quer dizer, essas aí são pessoas que elas não têm nada a ver com Deus. Elas viveram sua vida aqui e aqui no mundo estão tendo aquelas homenagens. E certamente aquela pessoa está descendo ao inferno. Essa pessoa está lá condenada, porque na hora que você morre, já há uma separação. Tá entendendo? Na hora que você morre. Um exemplo. Se você morreu agora, se você for uma pessoa salva, vai vir 2 anjos de Deus, vai separar você num lugar determinado. Um exemplo, o seio de Abraão. Vai vir 2 anjos e vai levar você para o seio de Abraão. E se você morrer sem Deus, vai vir dois demônios e vai levar você também para um lugar determinado. Tá entendendo? Um lugar determinado a qual sua alma vai ficar esperando. Tanto o julgamento da condenação, quanto aquela alma de Deus que foi levada pelos anjos de Deus, o galardão da obra que ele fez. Quer dizer, os filhos das trevas vai receber a condenação de Deus, mas os filhos de Deus vai receber o galardão pela obra que fez aqui na terra. Você está entendendo? É na hora da sua morte que se decide para onde você vai. É na hora que você morre. É forte essa palavra. Vou dar continuação a essa palavra. Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão,
e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja que João Batista ele já falava, veja, que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. A simbologia desse fogo é o quê? Tá entendendo? É o inferno. Você vê, e ele fala, está posto a raiz das águas. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja, quer dizer que na hora da morte é que se decide, na hora que você morre é que vai ser decidido. Quando você é salvo, o anjo de Deus leva você, um exemplo, para o seio de Abraão, um lugar preparado de Deus, pode não ser nem o seio de Abraão, um lugar preparado, e a mesma coisa, os demônios levam aquela pessoa para um lugar preparado, para receber o quê? A condenação, que quando esse povo vai ser julgado ali no trono branco, diante de Deus, vai estar à esquerda e o povo de Deus à direita. O povo para ser condenado e o povo à direita para receber o galardão pela sua obra. Quer dizer, que não vai ter julgamento para os filhos de Deus, porque não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se eles já foram salvos, qual é a condenação que vai ter? Vai ter para aquelas pessoas que estão salvas, que já o anjo de Deus já levaram ela para o céu. Não tem condenação para os salvos. A condenação é para aqueles que foram, quer dizer, que foram levados pelos demônios, a qual vai ser julgado e condenado. É forte. Bora dar continuação à ministração. Entrou em outro livro, mas é interessante essa palavra. Com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja, recolherá o seu trigo no celeiro. Esse trigo é o quê? É o salvo, aquele que eu estou dizendo a você, que os anjos vão levar, os anjos de Deus vão levar para o seio de Abraão. E a palha é esses que os anjos, os demônios, vão levar para o lugar determinado lá, que os demônios, eu não sei, Deus é que determina aquele local lá. Tem coisas que a gente não tem como falar, porque vai ser manifesto ainda quando as pessoas morrerem. Ninguém morreu para voltar para contar sobre aquilo, né? Mas esse lugar é preparado lá, eles estão lá guardadinho, a palha, a Bíblia está dizendo aí, a palha está guardadinho, o trigo no celeiro. João Batista ele fala em tipo uma simbologia, mas esse celeiro, bora dizer que seja o seio de Abraão, e esse daqui seja algum lugar determinado, o inferno, um exemplo. Esse seja o inferno, tá entendendo? Mas é claro, é como uma parábola, João Batista fala, tá entendendo? É fácil de entender, mas a pessoa quando ela está endemoniada ou no debate de palavra, fica difícil de entender. Mas que Jesus liberte desses demônios, que vocês consigam ouvir a voz de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Boa noite.